Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Alex Sebem e este é o programa Advocacia para Todos. Um programa feito para você que gosta da matéria do direito e que quer aprender este universo jurídico. Hoje, o programa traz uma pessoa de conhecimento na área da prova da OAB e também que possui um blog, eu diria, ou uma página na mídia social que fala do empoderamento de direito. A colega, a advogada Juliane Moraes Lázari. Doutora, tem as suas considerações iniciais e depois vamos adentrar nesse assunto tão polêmico e tão instigante para quem está no início da carreira jurídica, né? Suas palavras. Olá, Alex. É um prazer estar aqui com você. É uma honra, na verdade, né, poder estar aqui compartilhando dessa sabiedade, né, desse vasto conhecimento do Dr. Alex. E nós estamos, então, aptos, né, para ajudá-los naquilo que for necessário. Né, o Dr. Alex mais ainda, principalmente para os advogados iniciantes, né? Então, Juliane, aproveitando o encaixe aqui do assunto, tu tem uma página da mídia ou é do Instagram, do Face, Empoderamento Direito? Como é que funciona esse teu canal direto com os nossos colegas ou os estudantes, os operadores do direito? Como é que seria essa página? Então, é uma página no Instagram e no YouTube, né, voltada aos novos advogados e aos estudantes de direito que pretendem realizar, então, a prova da OAB e que têm dificuldades no início de carreira, né, não sabem para qual área se destinar, né, porque o direito é muito vasto. Então, nós temos aí uma grande amplitude de carreiras que podem ser direcionadas no direito, né? Tanto dentro da advocacia quanto na área dos concursos, né? A minha orientação é mais para a carreira da advocacia, né? Da advocacia privada, apesar de que eu tenho me apaixonado cada vez mais pela advocacia pública, né? Mas a orientação que eu trago para essas pessoas, né, para esses jovens advogados, é no início de carreira da advocacia privada. Tá. E qual a maior reclamação, ou sugestão, ou questionamentos que tu tem recebido? Tu tem bastante seguidores, isso dá para verificar na tua página ali do Instagram, como tu falaste, né? Nessa seara jurídica que nós temos, como tu bem falaste, que tem diversos caminhos, né? O primeiro ponto que nós verificamos não é só me formei em direito, vou ou ser advogado ou ser juiz, né? É o primeiro pensamento que o estudante tem, que hoje bacharel em direito, né? Esse amor surge na faculdade, na academia, e ele vem crescendo conforme a pessoa vai avançando no curso e pensando já ao final, na sua conclusão, né? Em seguir ou a carreira da advocacia ou a carreira da magistratura. Depois tem-se mais conhecimentos, o concurso público para promotoria, defensoria, para técnico judiciário, enfim, para diversos ramos que a seara jurídica possui, né? Quais são os maiores questionamentos que os seus seguidores e que as pessoas que têm interesse em, inclusive, entrar para ciências jurídicas te perguntam? O que tu tem enfrentado? Então, assim, o maior anseio dos estudantes, principalmente, é em relação a preciso ou não preciso pagar um cursinho para ser aprovado na prova da OAB. Essa é a pergunta que eu mais recebo, né? Eu tenho uma grande conversão hoje de seguidores para seguidores da área do direito, né? Então, hoje, 90% dos meus seguidores são da área do direito e a maioria vem com esse questionamento, né? E aí, Julie, o que eu faço? Eu pago um cursinho lá de 3, 5 mil reais para ser aprovado na OAB ou eu estudo por conta, né? Então, o que eu indico para as pessoas? Fazer o que elas fizeram a vida inteira, né? Desde a nossa infância, a gente é acostumado a estudar para provas, né? Sim, desde que a gente entra na escola, nós somos submetidos a testes, a exames e a provas. Somos doutrinados a isso, Somos doutrinados, né? Exatamente. E a prova da OAB não é diferente, é um demonstrativo do conhecimento técnico que a gente já adquiriu durante toda a faculdade, né? Perfeito. Então,
O mínimo do curso de Direito são 5 anos que a pessoa já está estudando as matérias, né? Sim. Algumas pessoas, como eu, né, se formam um tempo um pouquinho mais longo. Eu demorei 8 anos, né, para me formar. Então, foram 8 anos que eu já vinha estudando todas essas matérias. E quando chegou ali no momento de eu realizar o meu exame de ordem, eu me fiz esse questionamento. E agora? O que eu faço? Eu faço a prova, o cursinho, me matriculo, porque a maioria dos meus colegas fez cursinho, né, para fazer a prova, ou eu tenho conhecimento, né, me garanto no meu conhecimento e tenho aptidão para realizar essa prova. E aí eu desenvolvi um método, né, meu de ensino, de autoensino, né, de autoaprendizado, que foi o quê? Buscar o que eu fiz a minha vida inteira, que é o que eu indico para as pessoas. O que vocês fizeram a vida inteira? Como vocês estudavam? Vocês liam a matéria? Vocês escutavam melhor? Vocês gostavam de assistir vídeos? Qual é a melhor forma que vocês aprendem? Usa isso para passar no exame de ordem, relembrar o conteúdo que tu já tem, né, adquirido no teu cérebro, no teu córtex cerebral. Todo esse conhecimento já está no nosso subconsciente, né? Apesar da gente não lembrar 100% dele momentaneamente, né? Tudo isso está armazenado no nosso cérebro. Então, como que a gente vai fazer para retomar esses conteúdos? Cada um se conhece, né? Não é o cursinho 1, 2 ou 3 que vai dizer, essa é a melhor técnica de ensino. Não, você conhece a melhor técnica de ensino para você. Tem vários cursinhos que eles montam cronogramas de estudo, mas para quem não tem, eu diria, está, abre aspas, perdido, fecha aspas, né, dentro dos seus estudos. Mas, tu bem falaste, as pessoas elas têm já um ritmo de estudo, assim como um ritmo de trabalho, que a pessoa vem adquirindo, vem se doutrinando desde o ensino letivo, onde ela aprende qual o melhor horário para o seu estudo, se ela tem uma memória idética, que é aquela memória fotográfica, se é uma memória auditiva. Aí a pessoa tem que se achar para depois poder optar qual o horário, qual o modo e procedimento. Claro, nesse ponto os cursinhos ajudam para quem não tem. Eu realmente, Juliana, vamos te questionar, eu realmente não sei como estudar, eu não tenho um método de estudo. Então, o que eu faço? Acredito que tu enfrenta esse tipo de questionamento também, né? Isso, exatamente. Inclusive, agora, antes de entrar na entrevista, uma pessoa estava me questionando justamente isso. Mas eu compro ou não compro o cursinho? O que eu respondi para essa pessoa agora, há 20 minutos? Se tu vai se sentir mais seguro comprando o cursinho, compra. Né? Mas se você se conhece, você sabe que o seu método de estudo é escrever tudo aquilo que você está lendo, ou não, é assistir, é ouvir, né? Grava áudios e você mesmo escuta os seus áudios. Se isso é o suficiente para ti, você não precisa despender desses valores, né? Porque, eu vou repetir, todo o conhecimento já está incutido em nós, né? Mas o que a sociedade faz? Fica manipulando as pessoas, né, para que elas se sintam inseguras. Então, não, todo mundo reprova na prova da OAB, no exame de ordem. É muito difícil ser aprovado no exame de ordem. Da minha turma, 2 passaram no exame de ordem de primeira, né? Eu fiz 8 provas para ser aprovado. Gente, eu não fiz cursinho, fui aprovada antes de me formar, né? Então, eu digo para vocês, vocês não precisam, a não ser que vocês não tenham um norte, né? Não se conheçam o suficiente para saber qual é o método que vocês mais se adequam ao estudo. Nesse ponto, Juliane, um teste vocacional não seria pertinente para a pessoa poder não só verificar a questão da profissão, se a pessoa já está na faculdade de Direito. Claro, há uma desistência, há números de alunos acadêmicos que trocam de curso, que desistem porque eles entendem que não é a sua vocação. Mas quem quer fazer Direito, quem está determinado a se formar, se tornar um bacharel em Direito, e futuramente ou advogado, servidor público, vamos abrir um parênteses aqui, até empresário, porque o Direito dá esse embasamento, né, para a pessoa ser um grande empresário.
Mas quem ainda não sabe, não se conhece no seu método de estudo, um teste vocacional não seria interessante? Sim, por experiência própria, tá? Antes de entrar no curso de Direito, eu fiz um acompanhamento e teste vocacional com uma profissional excelente daqui da cidade, que eu não canso de repetir, que é a Alessandra Mangoni Galvez Trentin, né? Ela fez esse acompanhamento comigo há mais de 10 anos, né? E depois desse acompanhamento, no final dele, eu disse com segurança, eu vou ser advogada, né? E eu indico, talvez não antes de entrar na faculdade, mas para quem já está na metade, já tem certeza que quer terminar o curso de Direito, mas não sabe se vai para advocacia pública, se vai para privada, se vai fazer concurso para defensoria pública, para promotoria, né? Ou se vai abrir um negócio, né? Porque, como tu bem falaste, o curso de Direito nos dá uma amplitude, né? Capaz de a gente virar empreendedores, né? Então eu indico que ali nessa metade da faculdade, ali para onde tu vai direcionar a tua carreira, seria muito interessante fazer um acompanhamento vocacional, um teste então vocacional, né? Até para que a pessoa desperte esse autoconhecimento, que isso é o mais importante de tudo, né? O que vocês gostam de fazer? Eu não gosto de estar na mídia, eu não gosto de estar em eventos sociais, eu não gosto de aparecer. Bom, então talvez advogar privadamente não seja para você, né? Porque nós bem sabemos que a advocacia privada, ela demanda esse tipo de aparições públicas, né? Nós temos que defender os direitos dos nossos clientes. Então, nós vamos na frente defendendo o direito deles, né? Aparecendo por eles, né? Não, eu gosto de ficar dentro de uma salinha, eu gosto de não aparecer. Bom, então, de repente, você tem que pesquisar uma gama de concursos que vão te proporcionar essa vida de trabalho, né? Que vai ser o melhor para as pessoas. E é bem isso que tu falaste, né? A pessoa ela vai ajudar a se descobrir, não só para o direito, qual ramo vou seguir, que seara vou atuar, em que campo que poderei ser mais bem sucedido, mas também ela vai se descobrir como pessoa. E aí, se descobrindo como pessoa, ela também vai ter uma noção do caminho de seguir. Por isso que muitos, inclusive, saem do curso de Direito porque entendem que a sua personalidade, o seu comportamento, ele seria mais benéfico em outra profissão. A pessoa se adaptaria em outra profissão. Não entendo mal, nós não estamos dizendo que a pessoa tem que abandonar o direito. Mas o universo acadêmico, tá? Ele serve justamente para a pessoa amadurecer e se descobrir como profissional e também como pessoa. E isso ajudaria ela não só em ser um grande advogado, ou um empresário, ou um magistrado, promotor, enfim, mas também ser uma grande pessoa. Então, nesse ponto, o teste vocacional, o acompanhamento psicológico, ele ajuda muito na hora da pessoa se compreender como profissional que será. E nesse ponto também, aproveitando, Juliane, quando as pessoas te fazem esse questionamento, tu fala, comprar cursinho, quando as pessoas fazem? É no início do curso ou lá no final? Porque a gente sabe, né? Eu vou dizer, um mal de todo acadêmico, não é só o direito, não. A pessoa começa a interessar verdadeiramente na sua profissão quando ela está concluindo, né? Quando chega lá no trabalho de conclusão de curso. Opa, estou fazendo o famoso TCC. Eu tenho que pensar na minha formatura, mas também tenho que pensar no meu mercado de trabalho, porque não adianta eu passar 5, 6 ou 7 anos ali na faculdade e posteriormente ter um diploma, que é um grande problema hoje da sociedade, né? Isso nós já vamos tocar nesse assunto também, e eu não ter para onde ir. Então, quando que eles começam a te questionar? Você recebe como a gente chama, os calouros, quem está nos primeiros semestres, ou já quem está se formando e resolveu agora pensar? Como é que funciona? Normalmente, são as pessoas que estão se matriculando na prova. Tá? Surgiu o edital. Prova da ordem. Surgiu o edital, a OAB, a Fundação Getúlio Vargas, né, FGV, liberou o edital da prova. Eu já estou no 9º semestre, eu posso me matricular. E agora? O que eu vou fazer para estudar para essa prova?
Quer dizer, passou Então, a faculdade inteira, passaram a né? faculdade A inteira, faculdade já sim. seria para isso, né? Para te ajudar na hora de fazer o exame de aptidão à advocacia. Isso. Mas as pessoas se preocupam, o acadêmico se preocupa nesse momento. E muitos, inclusive, esperam o edital abrir para decidir para qual área que vão fazer a prova. Porque, não sei se todos vocês sabem, né? Mas quando você vai se matricular para a prova da OAB, você tem que escolher uma área do direito que você gostaria de realizar a Segunda fase, segunda né? fase, A prova prática, né? prova prática profissional, né? Que são questões descritivas só de uma matéria específica, né? No caso, se for direito civil, então vai ser direito civil e processo civil. Se for direito do trabalho e processo do trabalho. Direito penal e processo penal. Ou direito tributário ou empresarial, né? Então, quando chegam na época da matrícula, as pessoas se pegam nessa dúvida. Número 1, para qual dessas áreas eu vou realizar a minha prova? Número 2, como é que eu vou começar os meus estudos? Eu faço um cursinho pago, eu estudo por conta, vou sem estudar mesmo, né? Eu tive colegas que realizaram a prova comprando o Vademecum um dia antes, né? Obviamente não foram aprovados. Falta de né? planejamento, de Isso, preparação. de preparação. Tudo remete a um planejamento, tudo remete a uma preparação para o acadêmico. Porque por mais que tu tenha estudado, aproveitado tua faculdade, é um momento tenso. Né? A questão das ciências jurídicas, ela necessita aprovação no exame da ordem para estar apto a advogar. Aí você ganha a carteira do advogado estando licenciado a advocacia em todo o território nacional. Então, essa peculiaridade, que não é mais das ciências jurídicas, outras graduações também começaram a exigir e estão exigindo, ela cria essa tensão no momento do aluno. Ele pode ser um excelente aluno, ter se destacado na faculdade, na academia, todo o período, mas no momento de fazer a prova, que decide a sua vida profissional, aí a pressão começa a aparecer e aquela pessoa que realmente tem conhecimento e domina a matéria, ela se sente frustrada no momento que ela não é aprovada no exame da ordem. Então, voltando ao que nós falamos anteriormente, o acompanhamento psicológico também é muito importante. Mas e também assim, as pessoas elas te pedem, compra o curso completo, ou eu já ouvi muitos bacharéis falar, eu não vou comprar a primeira fase, porque a primeira fase é objetivo, vou comprar a segunda porque a prática eu não tenho experiência. Isso acontece também? Acontece. Acontece muito, principalmente para quem não teve a oportunidade de realizar estágios durante a faculdade. Né? Até é uma indicação minha que as pessoas se permitam estagiar durante a faculdade. Até para sanar esse tipo de dúvida que vai aparecer lá no final do curso, né? Então, se permitam fazer diversos estágios. Né? Advocar, trabalhar como estágio no fórum, em prefeituras, em órgãos estaduais e municipais, né? Em escritórios de advocacia, principalmente, né? Eu trabalhei em escritório de advocacia durante a minha faculdade, né? Eu só fiz estágio em escritório de advocacia. Não trabalhei no poder público durante a faculdade. Então, a minha certeza de ser advogada já vem de lá, né? Porque foi a minha maior experiência e foi isso que me apaixonou pelo direito, né? Mas se as pessoas não sabem como é o trabalho de um advogado, como é que elas vão chegar lá no curso e dizer, não, é isso mesmo que eu quero fazer? Interessante, no teu conceito, as universidades elas oferecem aquelas disciplinas práticas, inclusive os atendimentos, né, perante a sociedade supervisionados pelo professor, que também é advogado habilitado. Todos sabemos, é notório. Isso não seria suficiente, então? Olha, é opinião pessoal, tá? Eu acho que falta um pouco de prática jurídica a mais nas universidades, pelo menos as que eu conheci, os cursos de direito, não proporcionam essa vivência total do estudante, né? Principalmente em relação a ter exemplos de pessoas que já estão na prática da advocacia. Perfeito. Porque como é que funciona, pelo menos na faculdade onde nós estudamos, né?
você vai para as aulas de prática jurídica com um colega de dupla, né, 1 ou 2 colegas de dupla, realiza as peças processuais, o cliente vem até a universidade, é atendido gratuitamente. Você verifica qual é o melhor provimento judicial para apresentar para essas pessoas, entra com o procedimento ou faz as defesas que são demandadas, né? O professor orientador corrige as peças e são protocoladas. Mas são 20, 30 alunos, né? Um professor para corrigir essas peças. Então, não se tem muito tempo de debate, de discussão, né? Desse professor orientador chegar para os alunos e explicar o motivo pelo qual aquela medida não é a mais adequada, né? Sim. E muitas vezes, como estudante, tu não tem uma vastidão, assim, de experiência para saber se aquela medida realmente é a mais adequada. E quando a pessoa tem a oportunidade de trabalhar num escritório de advocacia, o escritório tem várias demandas por dia, né, diárias. Então, eles já passaram por muitas coisas antes e vão saber dizer, não, esse caminho não é o melhor, porque a gente já fez isso e já deu errado, né? O melhor caminho seria outro. É bem essa questão ali que tu falaste, né? Por mais que o programa da prática jurídica na faculdade, na universidade, seja proveitoso, ele não consegue oferecer toda a gama que o direito apresenta. Citando um exemplo para as pessoas poderem entender, você atende 3 pessoas na sua cadeira de prática jurídica, né, que a faculdade tem no seu cronograma. 3 casos de família, mas aí você não atende empresarial, tributário, criminal, trabalhista, então te falta essa prática. Aí o bacharel de hoje, que vai ser o advogado amanhã, ele não tem essa experiência. Por isso que ele acaba se frustrando um pouco na hora de advogar. Aí entra a questão do estágio extracurricular, que nós chamamos, né, no escritório, num órgão público, que ele vai conseguir ter uma visão mais ampla do universo jurídico e assim poder entender como funciona as ciências jurídicas e saber o seu chão, buscar o seu norte. Acredito que seja isso, né, Juliana? Exatamente isso. Certo. E aí, então, puxando esse assunto da prova da ordem, o que aconteceu? Tu que já acompanha, né, já que tu tem essa página na mídia, é o 32º exame. Ele foi adiado, é isso? Foi. Então não vai ter a primeira fase. A segunda também foi adiada? Como é que está a situação? Foi adiado todo o edital, na verdade, né? Por enquanto, está suspensa a realização do exame de ordem, em razão de todo esse momento que nós estamos vivendo, né? Em nosso país, a pandemia ocasionada pelo coronavírus, né? Não existe um suporte necessário para que essas pessoas possam se reunir para realizar as provas, né? A FGV não tem como oferecer hoje para essas pessoas uma garantia de segurança salutar, né? Para que elas possam realizar essa prova hoje. Sim. Então, foi adiado o exame, foi suspenso, né? E ainda não temos data. Eu ouvi falar também, teve casos de concursos que foram suspensos em cima da hora. Isso. Tivemos um caso polêmico, se não me engano, no Paraná, que seria me ajude, eu acho que é da Polícia Civil ou da PG, da Procuradoria. Não lembro, mas eu acho que foi no estado do Paraná, onde que os concurseiros, os candidatos foram até o local e receberam em cima da hora o cancelamento do certame. A OAB já foi mais organizada, junto com a FGV, com a Fundação Getúlio Vargas, e cancelou antecipadamente. Mas, me corrija se eu estiver errado, tinha um exame, a primeira fase de um exame do 31º que já tinha sido elaborado. E estariam para fazer a segunda fase ou não teria nenhum exame para fazer? Não, já foi realizada a segunda fase do 31º. Perfeito. E agora seria a primeira fase do 32º. Segundo exame. A OAB também lançou uma nota sobre isso. E, reiterando, não tem uma data definida ainda. E qual seria a tua dica para quem está nesse limbo aí, no caso, nessa confusão? Eu estudei, me preparei, e agora a prova foi adiada, o que eu faço, Juliane? O que eu faço? Exatamente, esse é o maior questionamento dos estudantes que me acompanham, né? Sim. Hoje é esse. E agora? O que eu faço? Continue estudando. Continue estudando como se a prova fosse no próximo domingo. Eu diria
Isso, se alguém me perguntasse hoje, eu diria, finge que a prova é no próximo domingo e mantém os teus estudos. Por quê? A qualquer momento ela pode ser marcada. E talvez seja para dali uma semana. E a gente sabe muito bem que apesar de a gente já ter estudado toda a faculdade, ter revisado todos os conteúdos nesse tempo, a nossa memória, ela é cretina, ela nos prejudica muitas vezes, né? Ela nos sabota? Nos sabota. Então, se a gente não tá retomando esse conhecimento, a gente pode ir perdendo, tendo lapsos de memória que são necessários, né, para a prova, né? Então, se você vai fazer a primeira fase do 32º exame de ordem, continua realizando as questões, resolvendo questões, porque a prova é de resolução de questões. Então, o melhor método é continua fazendo questões ou por meio de sites ou por meio de livros. Tem muitos livros de questões que são muito bons. Então, continua fazendo as questões, revisando aquelas... faz uma lista das questões que mais tiveram erros. Né? Revisa aquelas questões que você mais errou, transcreve a pergunta com a resposta correta, sabe? Porque a FGV ela tem uma tendência a repetir questões, né? Então, é muito legal, é um método muito bom esse de realizar as questões, porque vai ser a prova nesse sentido, né? Bom, Juliane, tenho que te agradecer pela tua presença, foi uma conversa muito boa, gostaria que pudéssemos conversar mais, inclusive já está convidada a retornar. Tu já meio que passou uma mensagem para quem nos assiste, mas se tu puder passar mais uma mensagem, quiser fazer umas considerações finais e algo que possa marcar quem está ali no anseio do 32º exame da ordem, acertei, o que tu diria para essa pessoa? Bom, então, primeiramente eu quero te agradecer, né, pela oportunidade e repetir que é uma honra estar na tua companhia e sempre aprendendo, né? O Dr. Alex é uma pessoa com quem a gente sempre aprende estando perto. Obrigado. E a mensagem que eu tenho para dizer para vocês que são estudantes de direito, que são bacharéis em direito, é o seguinte: não desistam do sonho de vocês. Se o sonho de vocês é se tornar advogado, mantenham-se firmes. Se não for na primeira realização da prova, vai ser na segunda ou na terceira. Vocês vão conseguir ser aprovados sim, vocês já têm o conhecimento, vocês só precisam retomar esse conhecimento. E vocês são as únicas pessoas que têm as condições necessárias para serem aprovados e serem ótimos profissionais. Doutor Joane, mais uma vez, muito obrigado. A você, muito obrigado e até o próximo programa.